Hoje a gente vai falar sobre a continuidade da mesa, porque eu percebo que muitas vezes coisas que vão acontecendo conosco no lado emocional e no lado físico, ainda existem boletos para ser pagos, ainda existe uma vida que continua, existe um trabalho, existe um mundo que não vai ficar esperando você se recuperar e às vezes você, inclusive, passa seus limites e acaba tendo outros problemas. Bom, esse é mais um Café com Matoso e vamos lá. Na primeira fase, eu falei muito sobre a minha reconstrução, sobre coisas que eu fui fazendo, trouxe exemplos de coisas que realmente aconteceram, trouxe alguns fatos, algumas histórias, mas a gente falou sobre espiritualidade, a gente falou sobre sentimentos, a gente falou sobre o nosso lado mental, mas existe um outro lado, e esse outro lado é o que a gente vai começar a trabalhar agora. A gente vai falar sobre trabalho, perspectiva de vida, crescimento. A gente vai falar sobre como pagar os nossos boletos, porque são coisas bem complicadas de serem feitas. Às vezes, inclusive, eu passei por situações em que eu realmente achava que eu estava indo bem, que eu estava fazendo um bom trabalho, ou mesmo que eu devia à empresa, e o que aconteceu? Houve uma demissão. Então, a gente vai começar a tratar no próximo episódio de terça-feira. A gente vai dar o primeiro passo para começar a falar justamente sobre o mundo material, o mundo que vai além da sua reconstrução, o mundo que não espera por você, o mundo que continua girando, as pessoas continuam trabalhando e tudo continua acontecendo. Nesses primeiros episódios que a gente conversou, eu trouxe que ninguém precisa chegar inteiro, que a sua sala vazia tem um motivo para existir, de que pessoas que não trazem soluções às vezes podem realmente te ajudar muito mais do que pessoas que tentam solucionar os seus problemas. Lembrando, gente, aqui, eu sempre estou falando de amizades, etc. Nunca deixe de procurar um especialista para te auxiliar nesses momentos, tá? Isso é muito importante que vocês saibam. E a gente falou sobre a parte morta do nosso jardim, sobre como a gente reconstruiu. A gente falou um pouco também e bastante sobre os livros, sobre como a escrita me ajudou muito a conseguir definir como eu vou explicar o meu sentimento, o quanto é difícil você às vezes nomear o seu sentimento. Isso também fez uma grande diferença para mim. Toda essa fase que a gente conversou, esses outros 8 episódios que a gente conversou, cada um deles tem um pequeno pedaço de mim, tem uma pequena parte de mim. Falar sobre o luto, acho que foi uma das coisas mais difíceis e uma das coisas mais gratificantes que eu tive também. Porque quando você começa a falar sobre o assunto, que você começa a conversar com outras pessoas, mesmo que essas pessoas nunca tenham passado por algum luto ou por alguma coisa desse tipo, são pessoas que vão escutar você, ou que, mesmo que não escutem, pelo menos você está colocando esse sentimento para fora. E todo esse sentimento que você tem, todas essas coisas que ficam lá guardadas, lá no porão escondido do seu coração, da sua mente, da sua alma, não pode ficar ali. Você não pode querer continuar a sua vida carregando várias pedras que ou não são suas, como no caso agora que eu estou recém-separado, tem muitas pedras que eu estava carregando que eu realmente não sabia por que eu estava carregando muito disso. Agora eu tenho uma ideia e metade dessas pedras ficaram para fora. Eu estou me reencontrando, eu estou sendo um novo eu, mas não é tão novo assim. Era um eu que existia lá no passado, mas que acabou se perdendo em uma coisa ou outra, muito trabalho, muita conversa, muito isso. E agora eu consegui achar um eixo muito melhor do que antes e mais experiente do que eu era anteriormente. Então, a gente agora vai começar a falar sobre o outro lado, né? A gente já conversou muito, foram 8 episódios de muita conversa franca, muita reconstrução, muito luto, muito papo. Tem sido muito legal e é por isso que esse episódio é muito especial. Porque a gente vai agora começar a falar sobre o mundo real.
Antes a gente estava falando de, né, como disse anteriormente, sobre emoções e etc, sobre essas coisas, e agora a gente vai vir botar o pé no chão e começar a pagar nossos boletos. Eu sei que tem muita gente que separa bastante o lado espiritual do lado material. Mas eu acho muito importante frisar que esses caminhos são paralelos, eles andam lado a lado. E muitas vezes eles se cruzam. Porque como você consegue deixar o seu lado espiritual florescer, ter uma boa vida espiritual, se você está pensando em como eu pago esse boleto, como eu pago essa conta, o que eu vou fazer com aquele empréstimo. Eu acredito muito que quando você tem um equilíbrio entre os dois lados, fica muito bom. E eu também vejo uma coisa muito diferente quando algumas pessoas são um pouco mais abastadas. Eu não vejo problema nenhum. Inclusive, quanto mais abastado você for, mais você consegue ajudar outras pessoas. Por mais que você não perceba o quanto você ajuda. Você pensa no empresário, ele está ali ganhando muito dinheiro, etc. Mas ao mesmo tempo, ele está dando emprego para as pessoas que precisam trabalhar, que as pessoas precisam comer, para as pessoas que estão passando um luto. Ele dá um apoio para aquela pessoa. Existe um psicólogo, existe um psiquiatra, existe um RH. Existem muitas pessoas que realmente se importam com quem trabalha, que realmente se importam com quem aplica sua força de trabalho para fazer uma renda, para gerar um dinheirinho extra. Então eu acredito muito que todo esse caminho é um conjunto de elementos. E aí agora vamos explicar um pouquinho mais sobre a próxima fase que a gente vai entrar dos vídeos. Além de falar sobre trabalho, eu também vou falar sobre uma metodologia que eu desenvolvi. E sendo bem honesto, o 1.0, a primeira versão que eu desenvolvi, era uma bela porcaria. Hoje ela está na versão 2, né? Depois eu vou publicar ela para que vocês possam baixar, vou deixar o linkzinho aí nos comentários para que vocês possam verificar também. Tá? Eu acredito que vai ajudar muita gente, principalmente na área gerencial. E eu também vou falar sobre o meu lado profissional. Eu já tive um burnout, eu já troquei muitas vezes de emprego, eu conheço pessoas que nunca fariam determinadas coisas e, sendo bem honesto, hoje eu repensaria muita coisa que eu fiz também. Não me arrependo de nada. Mas eu acredito que existem certas decisões que não deveriam ser tomadas com tanta pressa. Algumas delas foram bastante recentes, outras tem bastante tempo atrás, mas eu acho que isso me trouxe aonde eu estou hoje. Me trouxe conhecendo pessoas. Essas mudanças não me trouxeram apenas uma melhoria financeira, elas me trouxeram uma coisa muito mais importante. Amigos, conhecidos, colegas, pessoas que trabalharam comigo, pessoas que podem me indicar, pessoas que podem realmente me trazer pontos muito importantes. A minha carreira de desenvolvimento como analista de sistemas, ela veio justamente de uma época em que eu fazia um trabalho tão ruim que o meu chefe falou, cara, você é muito ruim, você não quer fazer outra coisa? E aí quando eu fiz outra coisa, funcionou, que era maravilhoso. Então hoje eu sou um desenvolvedor porque eu fracassei no layout. Esses 9 episódios vão tratar sobre trabalho e sobre a minha vida, não só de trabalho, minha vida acadêmica também, ter faculdade. Tem bastante coisa legal aí no meio do caminho pra gente bater papo, amizades, etc. E agora fica para você uma pergunta. Quais são suas maiores dores hoje? É o cliente? Cansaço? Você tem dormido pouco? Trabalhado muito? Ou você realmente está buscando um novo emprego, estando empregado ou estando desempregado? Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês nesse 9º episódio. A mesa continua. A gente sempre vai estar aqui aberto para conversar, trocar ideia, bater papo. Deixa o seu like aí. Vamos expandir essa conversa. Vamos deixar mais comentário. Eu tenho respondido todos os comentários do pessoal. Vamos seguir junto, porque a gente ainda tem muito papo para fazer e em breve nós teremos mais novidades aí quando nós passarmos por esses 9 episódios. Teremos mais novidades e novamente, esse é o Café com Matoso e até o próximo. Valeu, pessoal!